Ai, ai. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, olha, não sei aí onde vocês moram, mas em São Paulo, mano, deve estar um calor assim de derreter o cérebro, viu, mano? Tô indo agora entregar um material fino ali, material fino é cobre, latinha e tal. Muitos de vocês pedem pra eu filmar o lugar onde eu vendo material, mas o problema é que eu preciso de autorização deles. E normalmente os lugares não querem dar essa autorização porque, sei lá, tem medo de que aconteça alguma coisa, os caras são tudo medrosos. Eu consegui a autorização da Paras Liberdade para poder mostrar onde eu levo o papelão. E mais pra frente vocês vão ver esse vídeo. Mas eu queria no vídeo de hoje conversar um outro assunto com vocês. Sempre digo pros meus filhos, tem duas coisas na vida que você não pode ser, certo? Não pode porque é feio. Falo desse jeito. Você não pode ser um mau perdedor, aquele cara que você tá jogando xadrez com ele perde e dá um tapa no tabuleiro, sabe? Ou então fica arrumando desculpa, dizendo que perdeu porque isso ou porque aquilo, ou porque você roubou, ou porque ele tava mal, qualquer coisa do tipo. E você não pode ser um mau vencedor, porque existe também o cara que não sabe vencer. Tem o cara que vence, começa a esculachar o adversário, começa a zoar com o adversário, e não é legal, mano. Em muitas situações na vida, o perdedor tá ganhando mais que o vencedor, porque o perdedor aprende. Às vezes o vencedor, ele não tá aprendendo uma coisa nova, e isso não é tão bom às vezes. Sabe por que eu tô dizendo isso? Semana passada eu fiz um vídeo sobre aquela treta do Caio Coppola e o Edgar Piccoli no Morning Show. Foi bem uma treta, a gente fala assim como se fosse uma treta, como se tivesse, sei lá, um tivesse saído na mão com o outro. E no entanto não foi isso que aconteceu. O Morning Show, para quem não sabe, é um programa que funciona assim. É um programa onde você tem 3 pessoas debatendo, certo? Um para dar a notícia, que é o tal do Vini, e você tem um mediador, que é o caso do Edgar. Como em qualquer debate, a função do mediador é dividir a palavra entre as pessoas. Então, por exemplo, você bota um assunto na roda, o Vini vai lá e declama esse assunto, explica esse assunto. Aí você tem 3 pessoas diferentes, ou 4, quantas sejam, para dar opinião sobre aquele assunto. Pessoas com ideias diferentes para debater aquele assunto. Um debate funciona assim. Porque se fosse só uma pessoa falando, seria um monólogo. E não é isso. Então aí o que acontece? A gente tem a opinião do Caio, deixa eu passar de faixa aqui. A gente tem a opinião do Caio, que é um cara de direita, certo? Conservador, muito inteligente, isso é indiscutível. A gente tem a opinião do Fefito, que já é um cara mais de esquerda. A gente tem a opinião da Paulinha, que também é uma menina de esquerda, mais pro lado ali, feminista, tal, não sei o que. Firmeza. Durante os últimos 15, 20, 25 anos, Fefito, Paulinha e Companhia Limitada foram o tipo de pessoa que, tipo, comandou a opinião pública desse país. Eu tô falando aí jornalistas, artistas, toda essa galera meio que tinha o monopólio da informação, certo? Então, por exemplo, uma pessoa como eu seria o queridinho da esquerda. Eu mexo com reciclagem, eu sou pobre, eu tenho filhos e tal. O problema é que a esquerda não gostaria de mim, por quê? Porque eu não sou um cara que me vitimizo. Muito pelo contrário, entendeu? Eu tenho total orgulho do meu trabalho, entendeu? Eu adoro essa vida que eu tenho. E não é esse o perfil que a esquerda quer. O que a esquerda quer? A esquerda quer um negro chorão, certo? Que bote toda a culpa de qualquer problema dele no racismo. Quando eu digo qualquer. Se ele entrou no cinema e alguém olhou feio pra ele, racismo. Se ele entrou na balada e alguém olhou feio pra ele, racismo. Se alguém achou que ele não era tão negro assim, racismo. Tô dizendo isso pros caras que é moreno. E acredita, tem muito negão que acha que se o moreno não é muito negro, ele já tira o cara, ele já tem um certo preconceito do cara. Por isso eu tô falando isso. Mas hoje em dia essa narrativa mudou. Por que essa narrativa mudou? Porque o Bolsonaro tá no poder? Não. Essa narrativa mudou porque ela começou a entrar em contradição. Então, a esquerda começou a entrar em contradição no momento em que ela dizia uma coisa e fazia outra. No momento em que uma Dilma Rousseff dizia odiar ditaduras e que ela sofreu nas ditaduras e de repente ela bate palma para outras ditaduras, essa narrativa entra em contradição.
Porque ela não pode chegar e dizer assim que o Nicolás Maduro é um cara democrata, quando claramente ele não é. E se a esquerda insiste nesse problema, aí isso piora mais ainda. O que acontece então? Na última sexta-feira, eles entraram numa discussão, o pessoal do Morning Show entrou numa discussão por causa da saída do Jean Willis do Brasil, certo? Por que isso? Porque o Caio não acredita na saída do Jean Willis do jeito que ele está falando que é. O Caio entrou com uma proposta, falou assim, gente, vamos olhar a coisa por outro prisma. Entendeu? Aí o que aconteceu? Nesse momento, o Edgar, que deveria ser só o mediador e dizer, ó, Caio, você fala até esse momento, depois o Fefito fala, depois o Paulinha fala e tal. O Edgar esqueceu a função dele de mediador e passou a função de ditador, certo? Incluindo chamar os inscritos, né? O pessoal que assiste o Morning Show, que o Morning Show passa na rádio e no YouTube. Incluindo dizer que a audiência do Morning Show era uma audiência homofóbica. Chamou a gente de homofóbico. Que diz ele, Edgar, que a gente só fala mal do Fefito por ele ser gay. Muito pelo contrário. O pessoal tá cagando se o Fefito é gay ou não. O que o pessoal não gosta é que das opiniões do Fefito. Até aí, normal. Uma coisa é você ser gay e ter opinião, outra coisa é você ser gay e falar merda. É bem diferente. Mas aí o que tá acontecendo? O Caio, como sempre, destruiu Edgar e Companhia Limitada só no raciocínio, só na educação, só na gentileza. Correto? Correto. Foi unânime isso, outros youtubers falaram, eu falei, os comentários falaram, foi o vídeo mais assistido, entendeu? E aí o que o pessoal começou a fazer? Começou a pedir todo dia, isso foi na sexta-feira, como não tem programa no sábado, na segunda-feira o pessoal queria, porque queria que o Edgar pedisse desculpas. Não só ao Caio, como a toda a audiência e Coisa Limitada. Mas aí você tem que entrar num ponto que é o seguinte. A gente passou os últimos 20 anos vendo a esquerda espernear, vendo a esquerda ter aqueles argumentos nada a ver, do tipo negro não consegue nada na vida, entendeu? Do tipo gay é morto todo dia, só gay, o resto do Brasil não é morto. E a gente acabou, e a gente está fazendo exatamente a mesma coisa agora. Isso tá errado. Então você não tem que ficar cobrando do Edgar um pedido de desculpas. Se na segunda-feira ele não deu um pedido de desculpas, eu garanto pra você que na sexta-feira, quando esse programa terminou, o chefe deles chegou e disse assim, senta aí, Edgar, Fefito, Paulinha e o outro lá que eu sempre esqueço o nome, porque eu acho ele muito irrelevante, Vini. Provavelmente chegou neles e falou, senta aí, vamos trocar uma ideia. O negócio é o seguinte, Caio, às vezes você fala mais do que o que deve. E é verdade, porque o Caio sempre vem com argumentos. Quem vem com argumentos não tem como fazer isso em menos de 1 minuto, certo? Quem vem com dados não tem como chegar e dar um discursinho rápido. Quem faz isso é quem não tem nada pra falar, tipo o Fefito. Deve ter chegado no Fefito e falado assim, Fefito, na boa, você também tá muito mal educado, tá ligado? Você fica toda hora cortando o Caio. E você não corta o Caio porque você tem uma coisa da hora pra falar. Você corta o Caio simplesmente porque você quer zoar ele, porque você não tem um argumento pra bater com o dele. Beleza? Beleza. Edgar, sua vez. Você aqui é o mediador dessa merda. Isso é Alessandro que tá falando isso. Eu acredito que aconteceu isso e já explico por quê. Edgar, você é o mediador dessa merda. Então você tem que fazer o seu papel de mediar. Você não pode chegar aqui e dar sua opinião. Você tem que ser igual o cara que tá narrando um jogo de futebol. Você tem que dizer o que um lado tá fazendo, o que o outro tá fazendo, se um tá jogando bem, se o outro tá jogando mal. Mas você não pode chegar e torcer quando o outro fizer alguma coisa errada. Você não pode fazer isso. Você tem que ser isento, Edgar. Tanto é prova disso que eu tô falando, que quem assistiu o programa na segunda-feira viu que o clima tava todo diferente. Na terça-feira teve até um assunto que o Caio tava falando, em que a Paulinha pela primeira vez agiu como ajudante, agiu como colega de trabalho. Tinha coisas que o Caio esquecia de falar e a Paulinha ia lá e pá, cumprimentava. Foi um bate-bola, foi muito interessante. O Edgar não tava mais com aquele senso mal educado dele da sexta-feira, criticando o Caio. Então é isso que a gente tem que parar pra pensar. E agora todo dia, se você for olhar agora nos comentários do Morning Show dessa semana, é nego querendo que o Caio peça desculpa, é nego querendo que o Fefito explique a grana dele, entendeu? Bom, então, acabou a bateria da câmera, então vamos continuar esse vídeo daqui. Acontece o seguinte, acontece que se você entrar agora em qualquer vídeo do Morning Show dessa semana,
Vai ter vários comentários pedindo para que o Edgar peça desculpas, para que o Fefito explique a grana dele. Mas não é... Porque vamos ser bem sinceros. O Fefito pegou sim uma grana do governo, mas ele fez um trampo pro governo. Se ele fez um trampo e esse trampo foi bem remunerado ou remunerado até demais, não é dele que a gente tem que cobrar isso. A gente tem que cobrar do governo. Foi o último governo que fez um monte de cagada. Deve ser por isso que o Fefito defende o último governo? Provavelmente. Deve ser por isso que ele tem tanto asco do Bolsonaro? Provavelmente. Mas a questão é a seguinte, se ele tivesse feito alguma coisa realmente errada, ele já estava na malha fina do Ministério Público. E se ele não está, querendo ou não, entendeu? Significa que algo ele fez e algo ele recebeu. A questão é, ele não recebeu demais para esse algo que ele fez, e aí essa coisa tem que ser cobrada do Ministério Público e não do Fefito. A mesma coisa é o Edgar. Ele não tem que pedir desculpas porque ele já pediu desculpas pro chefe dele. É notório o quanto o Edgar, e quanto todo mundo, até o próprio Caio tá meio diferente nessa semana. Você pode ver que os comentários dele já não são tão longos assim, ele tenta resumir um pouquinho mais. Outra coisa muito errada é a gente ficar nessa de... Se você pode ver também nos comentários que tem aquele comentário escrito assim: Caio começa a tantos minutos. Isso tá errado. Ah, negão, mas o Fefito, a Paulinha e o Edgar, eles só falam merda. Que falem. Eles não podem ser censurados. Isso que você faz é uma censura. Dá a impressão que você está fazendo uma coisa firmeza, que você está ajudando o Caio, mas você não está. Você não está ajudando o Caio colocando só a visão dele falando. Então, porque você tem que entender uma coisa. Qual é a diferença entre você fazendo isso e a diferença do cara que está agora no Facebook, que nem um maluco, digitando por que o Lula não está livre e porque ele não pôde ir visitar o irmão dele. Não faz diferença entre você que só quer ouvir o Caio e o cara que só quer ouvir: ah, o Lula ajudou o Brasil, ah, o Lula tirou os pobres da pobreza, ah, o Lula ajuda os sem terras, ah, isso e aquilo. Entendeu? Como você vai ter tanta certeza que o que o Caio está falando é firmeza se você só ouvir ele? Tudo bem que o Caio também ajuda pra caralho, ele não chega só dizendo, arrotando coisas aqui como eu tô fazendo, ele chega com dados, com argumentos, com fatos. Então, mas mesmo assim, você tem que ouvir os outros. Porque no momento em que a gente começar nessa de só vamos ouvir o Caio, só vamos ouvir o Caio, Caio começa a tantos minutos. Não, fechem o vídeo, esse é pior ainda. Fechem o vídeo, pois não tem o Caio falando. Tem vídeo sobre o Big Brother. Você quer ouvir o que do Caio? Então para que você abriu o vídeo do Big Brother? Entendeu onde eu quero chegar? E outra coisa, tem nego que fica falando assim: a Jovem Pan não escuta os seus... A Jovem Pan escuta muito bem os inscritos dela. E a Jovem Pan dá muito valor para essa audiência no YouTube, que se vacilar é maior do que a audiência no rádio. Ela tanto dá valor a isso, que a maioria das thumbnails agora tem a foto do Caio. Até mesmo em vídeos em que ele não fala, tem a foto dele. Ou então tá escrito: Caio diz isso, isso e isso. Ela já entendeu que o Caio é o queridinho de vocês. E é por esse exato motivo que ele não sai desse programa. Agora ele está preso ao programa. Ele está preso ao programa porque se a Jovem Pan tirar ele, vai ter que colocar alguém do mesmo naipe ou melhor. Ela nunca vai poder colocar alguém inferior a ele. Mesmo que esse camarada tenha a mesma ideologia, as mesmas ideias, mas não consiga trazer os mesmos fatos, não consiga concluir os mesmos pensamentos, do mesmo jeito do Caio, vai sair sempre perdendo. Ele vai ser tipo o Coringa do Rick Legend. Então qualquer um Coringa que entrar agora vai ser sempre comparado. Então é isso, mano. Vamos parar com isso, porque isso só faz a gente ser de direita, mas parecer que a gente age que nem esquerda, com comportamento de manada. Se a gente fizer isso, a gente não vai estar ajudando o Brasil. A gente só tem 4 anos, mano. 4 anos é muito pouco tempo. É muito pouco tempo pra gente mudar, não o país. A gente tem que mudar a cabeça de quem ainda assim votou em quem estava preso. É isso que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar a cabeça dessa molecada que hoje está com 14, 15 e fazer eles entender que com 16, 17 a vida começa, o chicote estrala e tem que trabalhar. Eles não tem que chegar aqui hoje em dia que a Globo, as novelas e tudo falam com tanto orgulho: e agora a gente tem a geração nem trabalha, nem estuda. E isso, que legal, a gente tem a geração nem com 23, 24 anos, ou que nem outro dia lá falando da geração neném. O Fefito me manda que com 23 anos o cara não sabe nada da vida, só quer decidir entre o litrão e a catuaba. Tomar no rabo, rapaz. Mas mesmo assim a gente tem que ouvir essa opinião, a gente tem que ouvir a opinião do Fefito, tem que ouvir a opinião da Paulinha, tem que ouvir a opinião dos outros. Você tem que ouvir quem está contra o que você diz. Você não pode só ouvir aquilo que você quer ouvir, não tá certo isso.
Pra mim seria muito mais fácil chegar aqui e fazer um vídeo atrás do outro de react, fazer um vídeo atrás do outro de pegar tudo que tá na moda. Ah, negão, fala da Daniela Mercury. Ah, negão, fala... Você já sabe minha opinião sobre isso. Não faz sentido pra mim chegar aqui e falar uma coisa que não esteja realmente no meu coração e que eu acho que realmente você tem que ouvir. Porque, ao contrário do que pareça, eu falo muito mais pra jovens do que pra galera da minha idade. E pra mim, a galera da minha idade já tem opinião formada, eu já falei isso várias vezes aqui. Mas os jovens não têm. Os jovens estão presos a uma ideologia toda errada e a gente tem que tirar eles, a gente só tem 4 anos para fazer isso. O nosso discurso é um discurso chato, é chato você chegar em alguém e dizer que você vai ter que acordar cedo, é chato você chegar em alguém e dizer que você vai ter que trabalhar, é chato você chegar em alguém e dizer que você vai estudar, é muito melhor você chegar com um discurso bonitinho de todos somos fracos e todos precisamos de ajuda. Esse é o discurso do outro lado. E a gente tem 4 anos para mudar isso. Ah, negão, mas põe tudo na mão do Bolsonaro, ele resolve. Resolve é o caralho. Quem vai resolver é a gente. A gente é que tem que botar o resto desse país no eixo. Firmeza, moleque? Então vamos mudar esse pensamento aí. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.